Olá! Quando se fala em reforma tributária, a maioria das pessoas geralmente pensa em apenas duas propostas. A PEC 45, que está na Câmara, e a PEC 110, que está aqui no Senado. Mas há outras propostas em debate, entre elas a PEC 46, de autoria do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. O texto prevê a simplificação das regras tributárias sem a unificação de impostos. E é com ele que a gente conversa agora. Senador, obrigada pela sua presença aqui no programa. É um prazer, Carla, estar aqui mais uma vez na TV Senado e estou pronto para tentar explicar esse assunto que não é dos mais simples, não é? Pois é, eu queria que o senhor explicasse como que seria uniformizar essas legislações todas aí envolvendo municípios, estados, como é que seria isso, senador? Então, Carla, deixe-me te dizer, já faz muito tempo que o Brasil tenta fazer uma reforma tributária e não consegue. E por que é que não consegue? Porque a reforma tributária mexe com muitos interesses. Ela não só mexe com o interesse do cidadão, que é o consumidor final, sempre ele será afetado, mas ela mexe com interesses do governo federal, que sempre quer arrecadar mais, ela mexe com o interesse dos governos estaduais, ela mexe com o interesse dos governos municipais. E na economia, ela mexe com os interesses da indústria, ela mexe com interesses do setor financeiro, ela mexe com interesses do setor de serviços, e ela mexe com os interesses da agricultura. Então, todos esses interesses, sejam eles desses andares da nossa federação, federal, estadual, municipal, como dos setores da economia, todos eles têm voz aqui dentro do Congresso. E você nunca vai conseguir fazer uma reforma tributária se você prejudicar alguns desses setores. Então você pode, por exemplo, eu vou fazer uma reforma, eu vou diminuir a carga tributária da indústria. Muito bem, se você diminuir a carga tributária da indústria, você vai ter que aumentar a carga tributária de outro setor. Então eu vou aumentar a carga tributária do setor de serviços, mas daí o pessoal do setor de serviços vai gritar. Ou eu vou aumentar a carga tributária da agricultura, o pessoal da agricultura vai gritar. E o Congresso é a caixa de ressonância dos interesses da sociedade. Então, nós temos que encontrar uma reforma que não prejudique nenhum setor e que favoreça todos, não é? E como é que se pode fazer isso? Simplificando. Por isso que a nossa reforma é a reforma do Simplifica Já. O que nós estamos tentando fazer, ao contrário das outras duas PECs que estão sendo discutidas? Porque tanto a PEC 45 como a 110, primeiro, já fazem 2 anos que estão sendo discutidas aqui no Congresso Nacional e não conseguiram sequer serem votadas. E por que não conseguem sequer ser votadas? Porque ela onera brutalmente outros setores, ela alivia a indústria e o setor financeiro, mas ela onera a agricultura, onera serviços, que é o setor que mais emprega. Não é? Então ela cria conflitos graves. E cria um conflito com os municípios, porque ela faz uma integração de impostos de forma vertical. Quando se fala desse IVA amplo, ele mistura impostos federais com o ICMS estadual, que é o pior imposto que tem no país, o mais confuso, e mistura com o ISS, que é o imposto municipal, que é o melhor imposto desse país. Então, os prefeitos das grandes cidades são absolutamente contra essas reformas, o setor de serviços está contra, a agricultura tem restrições e nós entramos então com a nossa proposta do Simplifica Já, que é uma proposta que tenta deixar a vida de todo mundo mais fácil. Como assim? Por exemplo, os impostos estaduais hoje, cara, nós somos 27 unidades federadas, os estados e o Distrito Federal. Cada estado tem uma legislação diferente. Você imagina o inferno que é para uma empresa que atua nos 27 unidades da federação, conhecer 27 legislações, é quase que impossível. E aí entra um monte de detalhes, que eu não vou ter tempo de explicar aqui, mas a coisa só faz complicar. Quando você vai para o ISS, nós temos 5.000 e tantos municípios, cada município tem uma legislação. Então, sobre esses dois impostos, que são impostos que precisam ser melhorados, nós estamos propondo uma legislação única. Então, nós vamos substituir 5.000 e poucas legislações municipais por uma única legislação. Vamos substituir as 27 legislações estaduais por uma única lei, por uma única legislação.
sem prejuízo para ninguém, sem prejuízo para os municípios e sem prejuízo para os estados. Nós vamos facilitar a vida do contribuinte. Senador, e como é que está a recepção a essa proposta? Porque há um grupo de trabalho na Câmara que já está aí adiantado nessas negociações, em conversas com o governo, com os setores envolvidos. Houve uma recepção dessa proposta? O senhor tem conversado com os deputados? Tenho conversado com muitos deputados, não propriamente com os deputados que fazem parte do grupo de trabalho. Eu, infelizmente, acho que na Câmara essa discussão está sendo conduzida não de uma forma técnica, não de uma forma isenta, mas de uma forma política. Há um compromisso claro do Bernardo Api, que é o homem do Ministério da Fazenda. Ele é o idealizador da PEC 45. Então, é claro que ele quer aprovar a reforma dele. Por que ele quer essa reforma? Ele tem os argumentos dele, não é? Mas não se está discutindo essas propostas levando em conta a sociedade, levando em conta os atores econômicos, levando em conta a Federação Brasileira. E isso é muito ruim, não é? Tenho conversado, sim, com muitos deputados e muita gente lá tem restrições a essas duas propostas que lá estão. E quero te dizer que eu tenho sérias dúvidas se essas duas propostas, a 45 e a 110, vão ser aprovadas mesmo na Câmara. Talvez nem chegue ao Senado. Senador, o senhor falou do apoio do setor de serviços e da Frente Nacional de Prefeitos, que elas já declararam apoio formal à PEC 46, mas o senhor tem conversado também com outros setores, falou do setor agropecuário, isso vai acontecer também? Como é que está essa conversa com os outros setores? Então, as conversas cada vez tornam-se mais volumosas. Eu tenho reuniões agora com o setor agropecuário, com muitos elementos que fazem parte desse setor com quem eu conversei, eles têm grande preocupação. Eu vou te dar uma explicação muito simples. Você veja o seguinte, um agricultor, quando compra um saco de semente de soja, se for a 45 ou se for a 110, ele vai ter um crédito do IVA, do imposto, que está embutido nessa saca de soja. Saca de soja que ele comprou para semente. Aí ele vai semear essa soja. Em média, ele vai colher mais ou menos 80 sacas. Em alguns lugares colhe 120, em outros colhe um pouco menos, mas na média vai colher umas 80 sacas. Ele teve crédito de uma saca. Ele vai pagar um IVA de 25% ou de 27%, como estão falando, sobre as outras 79%. A agricultura não aguenta isso. Por que a agricultura não aguenta isso? Você pode dizer, ele pode repassar no preço. Não pode. Não pode, porque quem determina o preço dos produtos agropecuários é a Bolsa de Chicago. Vem lá de fora. Ah? Então, o que ele vai fazer? Vai inviabilizar a agricultura, esse tipo de reforma. Ah, mas então eles vão dar uma isenção, vão fazer uma exceção. Eles estão prometendo exceção para tudo. Por exemplo, uma universidade privada, ou uma escola de primeiro grau, a pré-escola que você coloca o seu filho, coisa que vale. Qual é o insumo que ela usa? Basicamente é o professor, né? Fora isso é giz, a conta de energia, não tem muita coisa. São setores intensivos de mão de obra. Mão de obra não dá crédito. Uma escola hoje não dá crédito no IVA. Uma escola hoje paga 5% de ISS e 3,65% de PIS/COFINS. Paga 8 e pouco. Vai para 25%. Vai aumentar a mensalidade das escolas. Com a saúde acontece a mesma coisa. Então, o que estão dizendo? Vai ter exceção para a saúde, vai ter exceção para a educação, vai ter exceção para tudo, vai ser uma coxa de retalho. Então, essas propostas já estão há 2 anos sendo discutidas, tanto na Câmara como no Senado, e nunca conseguiram sequer ser votadas, porque são muito ruins. Senador, tendo em vista todos esses setores que o senhor falou que precisam conversar, que precisam se acertar, que precisam ser contemplados, e a urgência que o governo tem, essa pauta foi considerada prioritária não só para o governo, mas também para o Congresso, né, para a Câmara e Senado. Qual a perspectiva que o senhor acha que ela tem de ser aprovada em quanto tempo aqui no Senado, na Câmara e no Senado? Essa é a pergunta de $1 milhão. Muito difícil eu te responder isso, não sei. Mas tudo depende de diálogo, tudo depende das pessoas querendo sentar à mesa e conversar. A forma como a reforma está sendo conduzida com um grupo de trabalho na Câmara, eles só estão conversando com quem concordam com eles.
O Senado está sendo ouvido? Os senadores estão sendo ouvidos? Não, nada. Porque antigamente tinha uma comissão mista, ela foi extinta e agora está mais lá, né? Agora começaram por lá, agora a Câmara está com protagonismo. A ideia é que a Câmara aprove e mande para o Senado. Quem é que disse que o Senado vai aceitar? É por isso que quando tinha a comissão mista, ela já vinha mais acordada para cá para evitar esse vai e volta, né? Então, há uma, de certa forma, um protagonismo da Câmara e pode prejudicar essa discussão aqui no Senado, você acha? Pode sim. Agora, eu quero te dizer, cara, que os últimos 2 anos eu acompanhei comissão mista, acompanhei todas as discussões dessas reformas e não era também muito producente, porque tem que haver disposição para o diálogo técnico. Não pode ser uma coisa política. A reforma tem que ser mais técnica. E infelizmente, a condução, tanto quando era comissão mista, como hoje, está sendo uma condução assim, uma meia dúzia diz, a ideia é essa e quem não concorda com isso não é patriota e não pode discutir. Aí a coisa não anda. Vai acontecer o que já está acontecendo desde a Constituição, desde 88, que ninguém consegue fazer a reforma tributária. O Lula tentou 2 vezes, não conseguiu. Fernando Henrique tentou, não conseguiu. Ninguém consegue. Por quê? Tem que ter um diálogo franco e que as pessoas possam entender. Não adianta fazer uma reforma tributária que ninguém entende o que está acontecendo. E é isso. Você pergunte para qualquer deputado e senador que te explique, que te dê um exemplo numérico. Como é que fica o imposto do setor de agricultura, ou de educação, ou da indústria, mas com números, se for aprovada essa reforma que está lá na Câmara. Ninguém sabe. Tudo depende de lei complementar, tudo joga para frente. É uma coisa muito complicada. Senador, obrigado pelos seus esclarecimentos e sucesso aí nas negociações. Muito obrigado. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.